Olá galera do canal, tudo bem com vocês? Estou aqui com esse Charles Cachecol, acho que é Charles que fala, né? Amarelo, mas mais do que a roupa em si, é o significado, né? Amarelo é uma cor que eu amo, amarelo é uma cor que eu gosto, que me traz felicidade, me traz alegria. Mas também amarelo quer dizer atenção, né? Atenção a pequenos sinais, atenção a como as pessoas ao seu redor, você tem mais proximidade, e acho que você também não tem, mas que você vê assim, tá um pouco diferente, tá um pouco cabisbaixa. Eu parei um pouco com essa mania que eu tinha. Às vezes eu faço ainda, mas faço bem menos. Antes eu fazia sempre, né? Eu perguntava a pessoa assim, não é saindo na rua perguntando, não. Eu perguntava a pessoa que eu falava, que eu conhecia assim, tinha uma certa proximidade, perguntava assim, você tá bem? Você tá triste? Aí ele fala, não, tô triste não, só tô, isso tá acontecendo só por causa disso e disso. Aí o outro, não, por causa disso e daquilo. Aí eu ficava, que bom, né? Aí que bonitinho ficar perguntando se tá triste. E às vezes, não, Letícia, para com isso, para de ficar perguntando se tá triste toda hora, né? Várias situações. Algumas pessoas achavam legal da minha parte eu perguntar se a pessoa estava triste, outras pessoas achavam que era bobeira minha, né? De perguntar se tá triste ou não. Mas é uma coisa que ninguém me ensinou, Deus me fez desse jeito, né? Deus me plantou isso no meu coração de me preocupar com outra pessoa, graças a Deus, né? Então eu sou uma pessoa que se preocupa muito com outra pessoa. E esse mês de setembro, não vou falar comemorado, mas é lembrado. Esse jovem aqui, que eu vou botar aqui a foto dele pra vocês, é Mike, né? Eu tenho o sobrenome dele aqui. E ele, infelizmente, deu cabo da vida dele por angústias, né? Ele tinha pessoas ao lado dele, mas provavelmente ele passava por alguma tristeza interna, alguma coisa que não aconteceu, alguma coisa que ele esperava e não aconteceu, né? Alguma tristeza que ele não compartilhou com alguém, né? Mais próximo, outra pessoa, por pensar que a única solução para a vida dele seria aquela, né? Mas eu falo assim, essa não é a única opção, né? A opção que a gente tem, e a opção maior que a gente tem, é Deus, é Jesus. Não tô aqui falando, vou falar sobre religião evangélica, vou falar sobre religião católica, vou falar sobre religião, várias religiões. Não vou falar. Vou falar sobre o que eu acredito, né? Porque é a minha essência, é o que tá dentro do meu coração. E é um ato de amor puro e simples e verdadeiro, né? Se você tem outra religião, se você acredita em outra coisa, beleza. O importante é você acreditar e não deixar, vamos dizer assim, a peteca cair, né? Um ditado aí que eu ouvi muito ao longo da minha vida, que vamos não deixar a peteca cair. Então, é um tema chato, mas que deve ser falado, deve ser explanado, deve ser divulgado para várias pessoas, né? Que é o Setembro Amarelo, mês do Setembro Amarelo, né? Conscientização, né, do suicídio, né? Para as pessoas se conscientizar e ver que vários fatores que levam uma pessoa a chegar à via de fato são fatores que contribuem para a pessoa chegar, né, à linha final da vida, a linha de chegada, que a pessoa muitas vezes que impõe, que vai falar assim, não, eu não tem mais jeito pra mim, minha vida o melhor que eu tenho que fazer é morrer, o melhor que eu tenho que fazer é acabar com a minha vida, o melhor pra mim ter paz é isso. Eu não sou teóloga, não sou psicóloga, né? Mas eu estudo, eu sei algumas coisas e eu vou falar meu ponto de vista, né? Uma das primeiras coisas que eu queria falar é sobre dependência emocional. Dependência emocional, o nome já diz dependência. Se você se vê dependente de outra coisa, você não tem sua própria identidade. Você não é você 100%, né? E você tem que ser você 100%, né? A tua essência é aquela ali. Eu, Letícia, sou assim, Deus me fez desse jeito, com os meus erros, meus aceitos, mas eu sou desse jeito. Eu não tenho que me ver 100% feliz, 100% realizada,
Isso demorou para mim aprender, né? Para mim ver hoje em dia. Mas hoje eu posso falar, eu não posso me ver 100% realizada, 100% feliz, se eu tiver com uma pessoa tal do meu lado, se eu tiver conseguido isso do meu lado. Não, eu acho que, acredito que a minha essência, primeiramente, tem que estar conectada comigo, juntamente com a minha fé, para elas se alinharem, né, e me ajudar a conduzir minha vida. Né? Eu não posso depender de uma pessoa 100%, e eu também não posso botar as minhas expectativas, meus anseios, as minhas angústias em cima de outra pessoa, porque também a pessoa é um ser indivíduo e a pessoa vai ter que arcar com a vida dela e com a minha. Não acho isso justo, né? E também, assim, falo também pros casados, pros namorados, né? Que é muito importante cada um manter a sua individualidade. Eu, Letícia, sou desse jeito, fulaninho vai ser desse jeito. Nós dois juntos vamos ser um casal, ser um corpo só, mas cada um com a sua cabeça, na conversa, né, no diálogo do dia a dia, vamos nos entendendo, mas eu acho importante cada um respeitar a maneira de vida, respeitar o ser humano, respeitar o outro da maneira que ele é, né, da maneira que ele pensa. Se conhecer. Eu me conheço, eu sei o meu limite, eu sei até onde eu vou, até onde eu gosto, até onde eu me sinto bem, né? Eu sei qual é a minha estação do ano preferida, eu sei a música, uma das músicas que eu mais gosto, eu sei coisas que me deixam triste, eu sei coisas que me deixam felizes, que me deixam feliz, né? Me deixa alegre. Eu me conheço um pouco, não me conheço 100%, porque só quem se conhece 100%, quem nos conhece 100% é Deus, né? O nosso Criador, né? Ele que nos fez, ele nos conhece 100%. Mas eu sei algumas coisas sobre mim, então eu sei mais ou menos até onde eu posso ir, até onde eu posso chegar. Um foco, um foco de vida, ter uma visão de vida, tenha um propósito. Eu acredito que se você tem um propósito na sua vida, você ter sonhos, metas a se realizarem, né? Você acordar cedo, lutar, fazer por onde, né? Correr atrás, a tua vida, eu acredito que vai mudar, vai ter um sentido a mais, né? E isso é uma coisa que vai nos motivando, né? Você ter um propósito, você acordar, você ir dormir e falar assim, não, eu tô estudando para isso. É 4 anos? É 4 anos. Então você estuda, que uma hora o teu sonho se realiza. Você estuda, uma hora alguma coisa que você almeja, né? Se assim for da vontade de Deus, vai se realizar. Então você tem que ter um propósito. Procrastinar, né? Porque essa mexe muito comigo, porque, tipo assim, não adianta você ter metas, eu tenho aquela meta ali, vou seguir naquela meta. Mas eu também tenho uma preguiça, me dá uma vontade, eu tenho uma procrastinação que me dá vontade de ficar deitado o dia inteiro. É bom ficar deitado o dia inteiro? É bom ficar deitado o dia inteiro, mas se eu ficar deitado o dia inteiro, eu vou conseguir produzir? Se eu ficar deitado o dia inteiro, eu vou correr atrás dos meus sonhos? Eu ficar deitado o dia inteiro, eu vou ser produtiva? Eu vou ter gastado as minhas 24 horas legal? Vou ter feito tudo que eu queria fazer? Vou ter me sentido útil, né? Às vezes, na maioria das vezes é bom a gente ficar deitado, mas é bom pelo menos eu penso assim, é bom a gente ficar deitado quando a gente tá com a nossa vida em dia, tudo arrumadinho, tudo no lugar. Só que, na maioria das vezes, infelizmente, eu não consigo deitar e tá tudo arrumadinho. Claro que depois que me tornei adulta, né, eu sempre ouvi os adultos falando, quem procura acha. Depois que eu cresci, bem que eu percebi, né, que se eu também não tirar um tempo pra descansar, sempre vai ter alguma coisinha que eu vou ter que arrumar, né. E depois que eu me tornei adulta, eu pude perceber, né, que se eu procurar alguma coisa, eu vou achar, né. Eu achava que isso era uma frase de efeito, frase de adultos, né. E depois que eu me tornei adulto que eu pude perceber que realmente é verdade. Então, é bom, a gente tem que também manter nosso equilíbrio. A gente também não é máquina, né? A gente não vai ficar trabalhando 24 horas por dia, mas a gente também é bom a gente saber separar e dosar as nossas 24 horas, né? Pra gente ter uma vida produtiva e saudável. Porque um dia lindo desse, um dia bonito, geralmente faz, né? Aí eu vou ficar deitado o dia inteiro, só assistindo televisão, comendo pipoca. É bom, é bom. Mas o dia inteiro, sempre, todo dia, aí já não é bom. Aí já deixa de ser uma coisa saudável e vira
um hábito não produtivo, uma coisa que vai, se eu fizer isso sempre, vai me acumular. Eu não vou ter interação social com outras pessoas, não vou conversar com outras pessoas, não vou saber conversar direito, não vou ter visão de mundo direito se eu ficar só dentro de casa assistindo TV, aquele tipo de filme que eu gosto de assistir. E tudo bem, a vida vai passar, eu vou ficar aí, vou fazer aniversário, vou ficar aí, e a vida passando e eu não vou ter aproveitar ter sido feliz, né? Ter corrido atrás dos meus sonhos, e minha vida vai se basear basicamente num filme, né? E eu não quero que minha vida seja baseada, não quero passar minha vida pensando que minha vida é igual aquele filme. Claro que tem filme que eu amo assistir, que eu gosto muito de assistir, mas eu quero viver também, né? Eu quero poder ter minhas próprias experiências, não basear as minhas experiências em filmes, né? Outra coisa também que eu acho muito importante para nossa vida é tentar se afastar de pessoas negativas. É uma coisa que também mexe comigo. Eu vivi assim, pelo fato de gostar de algumas pessoas, de às vezes de ser muito sentimento, eu ficar perto de pessoas que me colocavam para baixo, que minavam minha autoestima, apagavam minha luz, né? Não deixavam eu brilhar, não deixava eu ser eu, não deixava eu ser quem eu sou, né? E eu vivi muito tempo com isso e aquilo foi me amargurando, foi me entristecendo, né? Que às vezes, por eu também ter, também, assim, por conta disso, às vezes eu deixava a pessoa dominar a minha vida, né? E a pessoa ninguém tem que dominar a vida de ninguém. Deus tem que dominar a nossa vida e a gente tem que tomar nossas próprias decisões, né? Então, se eu deixar a pessoa dominar a minha vida, eu vou acabar sendo dependente daquela pessoa e depois quando a pessoa do nada, ela não quiser mais ser minha amiga, não quiser mais ter nenhum tipo de relacionamento comigo, ela vai me deixar e eu vou me sentir mal para baixo, cabisbaixa e vou entrar numa depressão, né? Então, é muito importante você saber as suas amizades, você saber o ambiente que você está inserido, porque também pessoas que você tem que conviver o dia inteiro, né? Claro que o convívio é inevitável. Determinadas situações no trabalho, né? É inevitável você vou falar só com fulano, vou falar só com ciclano. Não, tem que falar com todo mundo, ser simpático, né? Ser agradável com todo mundo, não porque é um requisito, não porque a gente é obrigado a ser assim, mas é uma maneira de ser assim. Eu gosto de ser assim porque eu gosto também de ser tratada desse jeito, então eu vou tratar outra pessoa com educação, amor e carinho, né? Então também é uma forma de eu me blindar, né? Se eu ver que a pessoa é tóxica, se eu ver que a pessoa só tem palavras negativas, a pessoa que fica murmurando, murmuração é quem só fica reclamando, né? Quem fala, se eu ver que a pessoa é tóxica, se eu ver que a pessoa só tem 24 horas por dia, 20 horas, que as outras 4 horas tá dormindo, 8 horas. Se a pessoa acorda resmungando, vai dormir resmungando, eu infelizmente não vou querer ficar perto de uma pessoa, né, desse jeito. E eu acho que uma das últimas coisas que eu gostaria de falar um tempo atrás também eu tive uma conversa assim com algumas amigas minhas de um grupo de um grupo da igreja, acho que nós chamamos de célula, eu estava inserida, a gente estava falando sobre orgulho, né? E o orgulho. E eu defendi, olha só como é que é a vida, né? Eu defendi, não, eu falei a minha opinião sobre o orgulho, que o orgulho é bom, não vou falar que o orgulho é bom, o orgulho é horrível, a pessoa orgulhosa é muito ruim, mas em algumas situações, em alguns casos, eu vi o orgulho como uma coisa boa, vamos dizer assim. E hoje aqui estou falando que orgulho não é uma coisa legal, não é uma coisa boa nessa situação, né? No caso, porque às vezes a pessoa também é orgulhosa, tá passando por uma situação, porque às vezes quando a gente está passando por uma situação, a gente pode chegar a nossos familiares, a uma pessoa próxima a gente, desabafar, conversar, né? Expor o que está no nosso coração, na nossa mente, na nossa cabeça, expor o que está na nossa mente, no nosso coração, para outra pessoa conversar. E às vezes quando a gente conversa com outra pessoa, né, a gente sai mais leve, a gente sai mais com a cabeça mudada, com outros pensamentos positivos, né, dessa conversa. Então eu acho muito importante a pessoa que está passando por uma depressão, uma síndrome do pânico, uma dependência emocional, uma vontade mesmo de acabar com a vida, antes de fazer essas coisas, procurar alguém para desabafar, né? E se for o caso, ir num psicólogo, ir num psiquiatra, procurar maneiras de ir no médico, procurar maneiras de se tratar, né? E porque
eu acredito que se você tentar, eu sei que é muito difícil, gente, eu não tô falando aqui que falar é fácil, não, eu sei que é muito difícil, mas se você tiver um pouquinho de esperança, um pouquinho de querer, sabe, pede a Deus pra gerar isso no seu coração. Deus, eu quero mudar, eu quero sair disso, né? Eu acho que quando a gente fala de todo o coração para Deus, quando a gente quer sair de uma situação, a gente fala com toda a fé, com toda a positividade, né? A gente coloca a nossa esperança, né? Em Deus verdadeiramente. Ele vai lá, mostra uma luz no fim do túnel, um caminho pra gente, né? Então não fique sozinho, não fique isolado no seu canto, fale, né? Fala assim, gente, olha, eu tô me sentindo mal, eu tô me sentindo assim, assado, olha, eu não gosto desse tipo de assunto, não gosto desse tipo de conversa, isso me faz mal, poderia parar, por favor? Eu falar isso anos atrás, pra mim era uma coisa impossível, eu deixava a pessoa me zoar pro resto da vida e ficava quieta, mas teve uma virada de chave na minha vida, que uma vez a pessoa falou assim pra mim, você não merece, mas eu não sei, porque eu também não posso julgar o sentimento, nem o pensamento da pessoa, mas a pessoa falou assim pra mim, você não merece isso. Aí eu parei no mesmo momento que a pessoa falou pra mim, eu falei, por que eu não mereço? Eu fiz alguma coisa de errado? Eu trabalho, eu fui botando minhas características também, sabe? Fui falando, eu trabalho, eu faço isso, eu luto, eu faço um montão de coisa, por que eu não mereço? Aí a pessoa ficou assim, eu não sei se ela pensou que falou besteira ou se não teve que falar, mas nunca mais a pessoa falou que eu não merecia alguma coisa que eu via que eu não, ela quis me botar abaixo de zero, sabe? Ela quis me botar bem pra baixo. E eu, graças a Deus, tive força pra falar, não, eu não sou desse jeito. E hoje em dia, quando eu vou conversar com os amigos, né, numa roda de conversa, eu consigo me expressar mais e não deixar também a pessoa me colocar para baixo. É, Ao longo da vida também eu aprendi que às vezes a gente não vai resolver uma situação ali, ó, falou papum. Às vezes sim, falou, tu tem que falar também. Mas às vezes também, eu acho que a gente tem que parar, pensar. Se você achar que tem que chamar a pessoa pra falar, você chama. Senão você deixa pra lá se aquilo não te afetar. Mas se chegar no seu coração, você chama a pessoa e fala assim, ó, não gostei disso, porque isso me remete a lembranças que eu não gosto que eu não gosto de lembrar. Então você, por favor, não fala mais isso. Aí a pessoa vai parar e não vai falar mais. E pra acabar, eu gostaria de falar também sobre o tempo, né? O tempo, ele cura tudo. Nenhuma dor é pra sempre. Às vezes a gente consegue conviver com ela e seguir nossa vida. Então, se às vezes você tá triste, chateado, cabisbaixo por conta de um ente querido seu que você amava muito, morreu por um acidente, uma fatalidade que acabou levando a vida de uma outra pessoa e a pessoa se foi, você não sabe o que fazer da vida, a única solução que você tem é querer ficar perto dela e você querer ir junto dela. A única coisa que eu posso dizer pra você é deixa o tempo conduzir esse teu luto, essa tua dor e ore por ela. Ore, peça a Deus da sua religião, do seu jeito, mas peça a Deus pra Deus guardar a alma dela, pra ela estar num lugar bem, né? Eu como evangélica, eu acredito que a pessoa descansa, né? Tá na glória, descansando. Eu acredito que quando a pessoa se vai, a pessoa já cumpriu o plano dela, o tempo dela de vida aqui na Terra, né? E eu penso também que Jesus voltou para ela. Então, se Jesus voltou para ela, eu prezo muito pelo arrependimento, sabe? Se a pessoa se a pessoa antes de ir se arrepender de todo o coração, eu acredito que Deus possa perdoar, né? E os mistérios de Deus, né? Que eu não sei o que dizer, que eu também não sei explicar, mas eu sei que é mistério de Deus, mas é coisa boa, porque Deus tem amor pela gente e sim, ela tá num lugar bom, né? Tá junto dele. E se ela viveu uma vida errada, uma vida errante aqui na Terra, e você acha que ela morreu sem salvação, sem alguma coisa assim, pensa
no quão bom você que foi para essa pessoa. Pensa nos momentos bons que você teve ao lado dela e se apegue a memórias boas, memórias felizes com essa pessoa, que acredito que vai te ajudar, né? Você pensar assim, nossa, eu fui a melhor pessoa, eu fui a melhor amiga que eu pude ser, eu fui a melhor filha que eu pude ser, eu fui a melhor irmã que eu pude ser, porque eu dei meu amor e meu carinho para outra pessoa. E esse vídeo, eu acho que ele não deveria acabar assim, mas é o que Deus tem colocado no meu coração, para você ser luz na vida de alguém, para você ser esperança na vida de alguém, você tentar ser o consolo na vida de alguém, porque às vezes a gente precisa de um colo, de um carinho, né? E que eu e você possamos ser referências positivas e boas na vida de alguém, para também quando a gente precisar de um colo, de um carinho, a gente ter aonde recorrer, a gente ter aonde receber. E Jesus te ama, Jesus nos ama, Ele morreu na cruz por nós, Ele é nossa referência de amor, nossa referência de perdão. E prossiga, não desista da sua vida, vai com fé e creia em Deus. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até mais. Tchau. Os meus sonhos o vento não pode levar, a esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida decidia te encontrar.